Tá bom, sim. Apanhe a sua Bíblia e abra o texto sagrado comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. O tema da mensagem desta noite é: servindo a Jesus com aquilo que temos. Diga comigo: servindo a Jesus. Tá fraco, hein? Vamos lá? Diga: servindo a Jesus com aquilo que temos. Quem quer servir ao Senhor com tudo o que você tem, levante a mão e diga amém. Vamos orar então? Senhor meu Deus e Pai, estamos aqui para consagrar a Ti as nossas vidas e também para declarar que queremos Te servir, ó Deus, com tudo aquilo que temos: corpo, alma, mente, espírito, coração e demais talentos que o Senhor tem nos proporcionado. Que cada pessoa que está neste culto, como também aqueles que estão em casa, possam receber um toque especial das Tuas mãos nesta noite. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Amém, amados? Vamos ler? O texto assim, aliás, o título acima aqui do texto na minha Bíblia diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Olha que coisa interessante. Versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam ter com ele. E além dos 12, também algumas mulheres que haviam sido curadas. O que tinha acontecido com essas mulheres, igreja? Elas tinham sido o quê? Curadas. Curadas de quê? De espíritos malignos e também de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Diga misericórdia. Diga bem forte: Deus me livre. Saíram 7 demônios. Olha o versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e também Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus e diga aqui: eis-me aqui, Senhor. Consagro a Ti a minha vida e tudo que eu tenho. Amém? Assente no teu lugar agora, meu querido, minha querida irmã. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Pode? Glória a Deus. Eu acabei de participar do momento de louvor juntamente com vocês e foi ministrada uma canção. Te dou o meu coração, né? Te dou o meu coração e eu me entrego tudo a Ti. Olha, tudo linkado, né? A canção de acordo com a ministração. Então aqui nesse texto, aqui, aliás, o tema da ministração nos fala sobre servir a Jesus com tudo aquilo que temos. E como nós devemos servir a Jesus? Nós devemos servir a Jesus de forma integral: corpo, alma, mente, espírito e coração. E tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nós precisamos consagrar ao Senhor. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a gente observa algumas coisas interessantes. Por que Jesus aceitou ser sustentado
financeiramente por mulheres. Não só por mulheres, mas tantas e tantas pessoas sustentavam e mantinham o ministério de Jesus e os 12 discípulos. E eu comecei a pensar uma coisa interessante. Jesus fez tantos milagres, Jesus não precisava disso. Ele fez tantos milagres relacionados à provisão, porque se Jesus quisesse, ele fazia assim, ó, estalar de dedos, um abrir e fechar de olhos, e tudo que ele precisasse para desenvolver o seu ministério na terra, seria providenciado. E a gente vê que, olha só, aí a prova disso que nós estamos falando, é que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai observar vários milagres que Jesus fez relacionados à área da provisão. Por exemplo, um dia Pedro chegou diante de Jesus e ele estava enfrentando um dilema, porque ele foi cobrado acerca de um imposto que deveria ser pago no templo. Alguém abordou Pedro e falou assim: o mestre de vocês não paga as dracmas? E Pedro, de forma assim meio apressada, né, sem ter consultado Jesus, diz assim: paga. Aí ele chega em casa e quando ele ia abrir a boca para falar do assunto com Jesus, Jesus já se antecipou, porque Jesus já sabia o que tinha acontecido. Você crê que Deus sabe todas as coisas? Hã? Jesus já sabia, falou assim: ô mestre, só um minutinho, Simão, deixa eu te falar uma coisa. De quem os reis cobram tributos? Os reis cobram impostos dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro falou assim: não, eles cobram dos estranhos, os filhos estão isentos. Aí Jesus falou: tá bom, mas então para que a gente não escandalize ninguém, faz o seguinte, vai lá no mar, apanha o barco, vai no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe, olha para Jesus quis mostrar de forma muito clara para Pedro que o que ele ia vivenciar era um milagre, não foi obra do acaso, porque poderia dizer assim: ah não, mas foi qualquer peixe. Não, Jesus já falou: vai no mar, pega, e ó, vai com anzol, não é nem com rede, é com anzol mesmo, porque é um peixe só. Eu vou mandar um peixe direcionado, um peixe teleguiado até o seu anzol. E quando você fisgar esse peixe, abra a boca dele, e dentro da boca do peixe tem a quantia exata para pagar 2 impostos. Vai pagar o teu e vai pagar o meu. Então nós observamos que Jesus tinha poder para fazer milagres também na área da provisão, inclusive para o seu próprio ministério. Em outro momento, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e milhares de pessoas comeram até ficarem fartas. Jesus iniciou o seu ministério de milagres lá em Caná da Galileia, transformando o quê? Água em vinho. E aqui nós observamos Jesus está fazendo o quê? Olha que coisa maravilhosa, ó. Jesus está dando a algumas mulheres um privilégio. Que privilégio é esse? De serem participantes do crescimento do reino de Deus na face da terra. Que coisa maravilhosa, queridos. A Bíblia declara que nós somos participantes de um projeto de Deus na face da terra. Que projeto é esse? O projeto da expansão do Evangelho. Por isso que nós que estamos aqui, eu, você e aqueles que estão em casa, a gente precisa se consagrar a Deus de forma integral. E por que essas mulheres, olha, não eram poucas, a Bíblia diz que eram várias mulheres, de todos os níveis, de todas as classes. E quando a gente olha esse texto, a gente observa que essas mulheres eram mulheres assim, de diferentes camadas sociais, mas elas tinham 3 características em comum. E a primeira delas, olha aí para a sua Bíblia, versículo 1, primeira característica dessas mulheres é que elas foram libertas. Libertas de quê, pastor? Libertas da ação de demônios. Olha aqui o versículo 1, ó, olha aqui, ó. E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele.
E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Que coisa terrível! Todas essas mulheres eram mulheres que foram possuídas e escravizadas por demônios que atormentavam a vida delas. Você já lidou com gente endemoniada? Já lidou com pessoas perturbadas por espíritos malignos? Que coisa terrível é uma pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada, ela está debaixo do domínio de Satanás, ela é escravizada pelo poder das trevas, ela vive em função de fazer o que é mal, de fazer o que não presta. Satanás, ele degrada a vida do ser humano. Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, gente, a vida dessa pessoa vira uma desgraça. E nós temos aqui várias mulheres que eram mulheres endemoniadas. Mulheres que viviam debaixo da ação e do domínio de Satanás. E quando uma pessoa está possessa por demônios, nenhum tipo de tratamento humano pode ser o melhor profissional, pode ser o melhor remédio, pode ser a melhor terapia, não vai resolver. Tem muita gente por aí tentando tratar assuntos de ordem espiritual com terapias convencionais e recursos humanos. Não vai adiantar, o problema é espiritual. Um dia Jesus entrou no templo, na sinagoga, num culto como esse, como nós estamos, e nesse culto tinha uma mulher toda encurvada, uma mulher torta. A Bíblia diz que esta mulher não podia de maneira nenhuma se endireitar. Quantas sessões, se a gente pode dizer assim, quantas sessões de fisioterapia da época essa mulher não deve ter participado? Quantos tratamentos, quantos exercícios, quantas coisas que mandaram essa mulher fazer e ela fez. E aí talvez ela dizia assim, agora vai resolver. Alguém falava assim, olha, vai lá, procura fulano, procura Bertano, olha, aquele ali dá jeito. E essa mulher foi e não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o problema era espiritual. Aí Jesus está ministrando no templo e de repente ele olha para aquela mulher e diz assim, mulher, vem para cá, vem aqui para o meio, fica aqui no meio de todo mundo, aqui para que todo mundo veja você. E olha como é que a mulher vem. A mulher se dirige onde Jesus está assim, ó, toda torta, toda corcunda, toda encurvada. Aí a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus percebeu que ali havia um espírito de enfermidade. Nem toda doença é de origem espiritual. Existem doenças que são decorrentes do abuso, do ser humano para com o próprio corpo. Existem doenças que são consequências mesmo. Todo ser humano em algum momento fica doente. Mas existem doenças que são causadas por demônios. A Bíblia declara que quando Satanás tocou em Jó, o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. A carne dele apodreceu em vida, a carne dele coçava, era ferida para tudo quanto é lado. E aí onde alguém poderia enxergar algum problema na coluna, algum tipo de desvio, algum problema, Jesus enxergou ali um espírito de enfermidade que escravizava essa mulher por 18 longos anos. E aí Jesus deu uma ordem. Jesus disse assim, mulher, a partir de hoje você está livre da tua enfermidade. Aí aquele espírito imundo saiu. E Satanás não quer saber se a pessoa é rico ou pobre, se a pessoa é um analfabeto ou se tem anel de colação de grau no dedo. Satanás não quer saber se você tem um monte de diploma pendurado na parede, porque aqui na Bíblia nós encontramos aqui mulheres que eram ricas, mulheres que eram prósperas, mulheres que eram conhecidas na sociedade da época, mas elas eram escravizadas pelos demônios. E esses demônios causavam enfermidades, traziam perturbação nos lares, trazia todo tipo de opressão espiritual.
E Jesus fez o que com essas mulheres? Jesus as libertou e as transformou. Diga aleluia. Quem foi transformada pelo Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele bem forte. E aqui tem uma personagem no meio dessas mulheres aqui. Aqui fala de uma tal de... Como é o nome dela, meu Deus? Aqui fala de uma tal de Joana, fala de uma tal de Susana, e fala de uma chamada Maria Madalena, que eu não sei de onde, tem muita gente que insiste em dizer, sem provar em nenhum lugar da Bíblia, que Maria Madalena era prostituta. Onde está escrito isso? Maria Madalena nunca foi prostituta, não há registro na Bíblia que ela era prostituta. A Bíblia declara que haviam 7 demônios no corpo dela. Quantos demônios? Quantos demônios? 7 demônios. Um demônio incomoda, sim ou não? Sim ou não? Deus me livre. Imagine 7. Imagine a desgraça. Por isso que Jesus falou que quando um espírito imundo sai, ele tenta voltar. Não é assim? Ele tenta voltar. E aí, tenta uma vez, tenta duas, tenta 3. Ele nunca desiste. Mas quando ele vem novamente e acha a casa deserta, o que ele faz? Ele nunca volta sozinho. Ele vai lá no inferno e traz mais 7 com ele. Aí ele entra ali, habita naquele corpo e faz o quê? O que ele faz? O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E essa mulher tinha 7 demônios. E imagine o que Satanás não fazia na vida dessa mulher. Aí a Bíblia declara que Jesus liberta essa mulher, liberta Susana, liberta Joana e tantas outras, todas foram libertas pela mensagem do Evangelho. Gente, Evangelho é poder de Deus, Evangelho transforma a vida das pessoas. É por isso que a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, prega o Evangelho completo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus vai voltar. Jesus faz uma obra completa na vida do ser humano. E essa Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, essa mulher teve um privilégio. Que privilégio foi? Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa que viu Jesus após a sua ressurreição foi Maria Madalena, lá naquele jardim, lá no horto. E aí ela recebeu a missão de anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Então veja que coisa maravilhosa, olha como Jesus vai trabalhando na vida das pessoas, né? Uma mulher que tinha 7 demônios, é transformada, é abençoada, ela serve a Jesus com a sua vida. E uma coisa que me chama a atenção, queridos, olhem para a sua Bíblia, porque essas mulheres, além de terem sido libertas da escravidão de Satanás, elas entendem o valor da gratidão. Quem é grato ao Senhor aqui, levante a mão e diga comigo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem tem motivos para ser gratos ao Senhor nessa noite, diga amém. Você sabe o que essas mulheres podiam fazer? Aqui está falando, deixa eu citar o nome da pessoa direito aqui, ó. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Quem era Herodes? Quem era o Herodes? Era o rei ali da Judéia, né? E ele tinha um procurador de justiça, esse tal de Cusa. E essa mulher de nome Joana era esposa dele. Eu pergunto para você uma coisa: será que essas pessoas eram pessoas ocupadas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eram. Fomos curadas, fomos libertas, fomos transformadas. O que os outros vão pensar da gente se ficar vendo eu, a esposa
do procurador, eu, a esposa de um homem influente aí do lado do rei Herodes, como é que eu vou servir esse tal de Jesus agora? Não, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui transformada, mas agora eu vou ficar aqui no meu cantinho, bem quietinha. Mas essa mulher põe a cara à mostra, não só ela, mas as demais. E por que ela faz isso? Porque ela tem no coração um sentimento chamado gratidão. E eu aprendi duas coisas. Eu aprendi que a gratidão é o sentimento dos nobres e a memória do coração. Uma das piores coisas, um dos piores sentimentos que pode existir no coração do ser humano é a ingratidão. Essa semana, né, pastor Elisandro, a gente estava conversando, e tinha uma pastora, né, conversando com a minha esposa, falou assim: olha, eu ajudei tanto uma pessoa, fiz tudo, né? Foi, não foi? Perdi tanto tempo, tantas horas, fizemos, olha, manhã, tarde, noite, madrugada, e depois a pessoa fez uma coisa tão terrível. E ela foi orar, e Deus falou com ela, né? Olha, a pessoa que fez isso cometeu um pecado, que é o pecado da ingratidão. Ou coisa que entristece o coração de Deus é a ingratidão. Um dia Jesus curou 10 discípulos, e dos 10, quantos voltaram? Quantos voltaram? Quantos? Só umzinho. Até Jesus ficou admirado, ele falou assim: peraí, a conta não está fechando. Eu curei 10. Se fosse 5, se fosse, sei lá, 4, mas só tem um. Cadê os 9? Os 9 agora, não temos mais tempo. Agora vamos tirar o atraso, vamos recuperar o tempo perdido. Os nossos afazeres para correr atrás de dinheiro, para isso, para aquilo. A nossa vida parou por causa da lepra. Não temos tempo para Jesus. Acabou. Apenas um volta. E sabe quem voltou? Quem voltou é aquele de quem menos se esperava. Às vezes já aconteceu isso com você, de você falar assim: fulano vai reconhecer, esse aí não vai esquecer. E às vezes aquele que esquece é aquele a quem mais foi ajudado. Você já viveu isso? Deixa-me ver, quem já viveu assim? Você fala assim: não, aquele ali não vai esquecer. Não que você faz as coisas esperando o retorno, não. Mas às vezes você pensa assim: não, fulano ele vai ter alguma consideração, e às vezes não. E quem voltou foi quem? Foi um samaritano, não foi nem judeu, foi um samaritano que voltou para agradecer. E essas mulheres poderiam ter feito o quê? Não, a gente agora está tão ocupada, tem que acompanhar o meu marido junto lá com Herodes, agora eu não tenho tempo para essas coisas, deixa isso aí para os discípulos. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 1, olha aqui, ó, que coisa maravilhosa, ó. Essas mulheres eram gratas pela libertação alcançada, olha aqui, ó. Aconteceu depois disso que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra de alguma coisa que Deus fez na tua vida, que enquanto você viver, você nunca mais vai esquecer? Quem tem pelo menos uma, eu sei que tem muitas, pastor, uma não, mas quem tem pelo menos uma, levanta a mão, faz assim, ó, eu vou levantar as 2, vou multiplicar por centenas, por milhares, faz assim, cheio. Quando essas mulheres começaram a lembrar como era a vida delas antes de conhecer Jesus e como era agora, a vida era diferente, a vida mudou. E eu pergunto, a tua vida mudou? Você é uma pessoa diferente daquela que vivia no mundo sem conhecer Jesus? Quem mudou? Levanta a mão aí para me ver, né? Ou está do mesmo jeito? Porque tem gente que parece que não mudou não. Só camuflou, né? Tem uma casquinha ali, uma capinha, mas o coração continua com as mesmas coisas. Essas mulheres foram transformadas, elas foram regeneradas.
Os demônios, tinham mulheres aqui que eram endemoniadas, como era o caso de Maria Madalena e outras também, mas Maria Madalena tem um destaque porque eram 7 demônios. Tem outras aqui que também eram perturbadas por espíritos malignos, tinham outras que tinham enfermidades nos corpos, aí Jesus curou. E eu vou te dizer uma coisa, quando Jesus investe na nossa vida, Ele espera retorno da nossa parte. Ele espera que nós venhamos a servi-lo com integridade, com amor, com dedicação. E isso tem que ser feito, sabe como? Com alegria. Quem vem na igreja com alegria? Deixa-me ver. Porque tem gente que às vezes ele vem na igreja como se fosse um peso. Aqui não, graças a Deus. Mas eu conheço muitas vezes, porém, tem que ir na igreja mesmo. Se arruma, vamos na igreja. Vontade de ir. Tem gente assim? Tem ou não tem? Se eu não for, o pastor vai ligar. Se eu não for, mas não estou com vontade não. Gente, chegou a hora do culto, a gente tem que vir para a igreja com alegria. Você não veio ter um encontro comigo. Claro que aqui nós vamos ter a nossa koinonia. O que é koinonia? É uma palavra grega que significa comunhão. Koinonia é comunhão, a gente vai ter comunhão uns com os outros. Eu vou me alegrar com a tua presença, você vai se alegrar comigo. Você que está me vendo aí através da transmissão, a gente está tendo essa comunhão online. Então a gente tem que vir para a igreja com alegria, gente. Começou o culto, é para cantar, vamos cantar com alegria. Às vezes tem gente que o pessoal do louvor, nas igrejas, canta irmão, levanta a mão irmão, adora irmão. Alguns na hora do louvor estão ali mexendo em celular. Quem está em casa, às vezes, né? Às vezes não é o teu caso, mas às vezes a pessoa está ali tão distante, tão alheio. E essas mulheres deixaram tudo, arrumaram um tempo. A mulher de um procurador, a outra que tinha lá suas fazendas, que tinha... Gente, quando você é grato, não tem tempo ruim para você. Amém, queridos? Quando a gente lembra do estado, da onde Deus nos tirou, da miséria de vida que a gente tinha. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente concluir e orar. Se Jesus não fizesse mais nada na nossa vida, nada, mas Ele só fizesse a salvação, só isso, salvei, está salvo, você vai viver por toda a eternidade comigo lá no céu. Gente, nós já estávamos na dívida eterna, uma dívida impagável. Mas não é só isso. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma a nossa vida, Ele nos regenera pelo poder do Espírito Santo, Ele nos dá dons espirituais. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que servir a Ele com alegria. Amém, amados? E para a gente concluir, olha aqui, que coisa maravilhosa, olha aí, essas mulheres, 3 coisas que elas fizeram: libertas da ação dos demônios, entendiam o valor da gratidão, e elas enxergavam a liberalidade como uma oportunidade. Olha aí, E Joana, versículo 3, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Diga comigo: servir ao Senhor com tudo que temos é um privilégio. Tem gente que ele serve a Deus com o tempo, com a vida, com a saúde, com os dons naturais que recebeu, mas quando é para servir a Deus com os seus bens, com dízimos, com oferta, isso aí não é comigo. Aí você observa aqui, o que essas mulheres fizeram. E quando a gente é generoso para com Deus, com as coisas de Deus, na verdade nós estamos reconhecendo que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Lembra lá o que Deus falou para Jó, capítulo 41, versículo 11. Olha o que Deus falou para ele: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe?
Pois tudo que está debaixo do céu é meu. Tudo que temos pertence ao Senhor. Amém, queridos? Você crê que a tua vida pertence a Deus? Sim ou não? Sim. Esse fôlego de vida que entra e sai nas nossas narinas não é nosso, não. Deus emprestou. Deus fez isso aqui, ó. Esse fôlego que entra e sai é um sopro de Deus que está aí dentro. Esse corpo aqui veio do pó e vai voltar para o pó. Por isso que a Bíblia declara: o corpo volte ao pó, mas o espírito volte para Deus. O espírito pertence a Deus. Ele é eterno, ele não morre. Então, o que essas pessoas fizeram? O que essas mulheres fizeram? Elas foram gratas, elas alcançaram o favor de Deus e elas serviam a Deus em sua totalidade. Tempo, talento, recursos, elas serviam a Deus com o corpo, com a alma, com a mente, com o espírito, com o coração e com tudo aquilo que tinha. Que eu e você, que nós que estamos aqui nessa noite, possamos agir assim. Que a gente possa enxergar em tudo isso que Deus nos permite vivenciar na vida, oportunidades de servir a Deus de forma cada vez melhor. Amém, queridos? Você está disposto a consagrar a sua vida ao Senhor aqui nessa noite? Sim. Você tem motivos para agradecer a Deus nessa noite? Quem tem? Você pode aplaudir a Ele então, bem forte, queridos? Oh, aleluia! Convido você a se colocar de pé na presença do Senhor nessa noite. A gente vai orar agora. Aleluia. Graças a Deus. Mulheres que foram curadas, libertas e transformadas. A nossa vida antes de aceitar a Cristo era uma realidade bem diferente. Alguns eram envolvidos na idolatria, alguns eram envolvidos nos vícios. Cada um tem o seu passado. Eu tenho, você tem. Cada um de nós temos as nossas origens. Não sei, mas acredito que a maioria aqui, ou quase todos, ou todos, talvez ninguém aqui nasceu num berço evangélico. Não sei se alguém teve esse privilégio, né? Só meu filho, né? Meus filhos nasceram na igreja, né? Mas essas mulheres tiveram um passado tão sofrido na mão de Satanás, elas eram escravizadas. E quando Jesus as libertou, quando Jesus as transformou, o coração dessas mulheres foi tomado pela gratidão. Que nós que estamos aqui neste culto, possamos guardar no nosso coração essa palavra e exercer esse sentimento de gratidão para com o Senhor. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor nessa noite com uma canção. E logo a seguir eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Você que tem motivos para agradecer ao Senhor por alguma coisa, feche os seus olhos agora e vamos cantar uma canção de adoração ao nosso Deus. E logo a seguir a gente vai ungir cada um de vocês e vamos orar nessa noite. Aleluia. Aumenta um pouquinho a canção. Glória a Deus. Pai, ouvida, faça essa canção. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. É verdade. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. Salve os gratos, levantem a mão e diga: És fiel em todo tempo. tem gratidão no teu coração, então levante a mão e diga: Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de mais uma vez, para Deus. terminar, vamos declarar: És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. aleluia. Vamos orar, amados, com todo o fôlego que temos, com todas as forças que temos, com todos os talentos e recursos que o Senhor faz chegar às nossas mãos, nós cantaremos e declararemos a bondade do Senhor. Foi isso que fez Maria Madalena, foi isso que fez Joana, foi isso que fez Suzane e tantas outras mulheres que foram movidas pela gratidão e serviram a Jesus com aquilo que elas tinham. Que você que está aqui no culto, que você que está em casa, possa consagrar sua vida ao Senhor. Jesus nos libertou, Jesus nos curou, Jesus nos deu uma família, Jesus abre portas diante de nós, Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, Jesus nos libertou do domínio do império das trevas. Que a nossa vida seja para declarar a bondade do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra e temos aqui um relato de pessoas que foram favorecidas pelo Senhor de forma extraordinária, de forma milagrosa. E cada um de nós que estamos aqui nesse culto e também aqueles que estão em casa, cada um de nós temos uma história de sofrimento. Cada um de nós que aqui estamos carregamos marcas nas nossas vidas. Mas o Senhor passou o teu bálsamo, o Senhor passou, Pai querido, o óleo do Espírito, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor curou nossas enfermidades, o Senhor expulsou os demônios que nos escravizavam. E assim como essas mulheres que agora iam por toda parte, essas mulheres que se transformaram em missionárias, que participavam de forma presencial da obra da evangelização e também através da semeadura daquilo que tinham, elas investiam no teu reino. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui nesse culto e também aqueles que estão em casa possam compreender este princípio maravilhoso que é servir ao Senhor de todo o coração, e isto com alegria, porque é isso que o Senhor espera de nós. Ó Deus, então aqui estamos nesta noite para te agradecer. Queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos alcançou, a tua palavra nos libertou, a tua palavra nos transformou, recebemos cura física e espiritual, e hoje podemos declarar a outros que se encontram na mesma situação que vivemos no passado. Hoje podemos afirmar que existe um Deus que pode mudar a vida delas, porque esse mesmo Deus mudou a nossa também. Que cada pessoa que aqui está, Pai querido, seja tocada
tocada pelo Senhor agora. Aqueles que estão em casa, Deus, este mesmo poder que curou estas mulheres que eram enfermas, se tem alguém doente aqui nessa noite, alguém enfermo, alguém trazendo no seu corpo uma enfermidade, seja na carne, na pele, no sangue, nos ossos, nos nervos, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Se há alguma enfermidade na alma, alguém depressivo, triste, angustiado, receba saúde emocional agora, em nome de Jesus. Se alguém está debaixo de alguma retaliação de Satanás, ó Deus, Satanás tem se levantado com seus demônios, ó Deus, para atingir o lar, a família, os negócios, seja lá qual área for. Nós entendemos aqui na tua palavra que estas mulheres experimentaram uma libertação completa, libertação física e libertação espiritual. Que estas mesmas ações divinas alcancem cada pessoa que está aqui nesse culto e também aqueles que estão em casa. Que haja saúde, libertação, salvação e transformação em todos os sentidos. Nós te pedimos e te agradecemos e desde já tomamos posse desta vitória em nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Vamos levantar as mãos, amados. Levante as mãos numa atitude de gratidão. Lembre de algo que o Senhor fez na tua vida, e com as mãos erguidas, os olhos voltados aos céus e o coração cheio de gratidão, diga comigo: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Graças a Deus. Assente no seu lugar agora. Quem recebe essa palavra na tua vida, diga amém. Mulheres que serviam a Jesus. E naquela época, né? Olha que coisa. As mulheres eram tratadas como se fosse um ser inferior. A sociedade daquela época, né? Tinham essas coisas. Mas essas mulheres não estavam nem aí para o que elas iam pensar delas. Elas estavam ali servindo a Jesus. Então que nós que estamos aqui nessa noite possamos agir da mesma maneira. Não vamos nos envergonhar do Evangelho, não vamos nos envergonhar de Jesus. A Bíblia declara, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Foi isso que levou essas mulheres a seguir a Jesus, a ser testemunhas. Elas eram, eu imagino, pastora Conceição, pastora Salete, pastora Márcia, pastora Elisandra, eu imagino, isso aí, eu posso imaginar isso, eu não posso afirmar, mas eu imagino. Você acha que essas mulheres seguiam a Jesus e ficavam sentadinhas lá no canto? Eu imagino que na hora da oração, da ministração, né? De repente uma delas diz assim: olha, eu sou testemunha do que esse homem chamado Jesus fez na minha vida. Porque um testemunho é poderoso, é ou não é, gente? Sim ou não? O testemunho muda a vida de muita gente. E quem conheceu essa tal de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e sabe o que esses demônios faziam na vida dela? Quando alguém olhava para ela e falava assim: olha, essa mulher está mudada, essa mulher foi transformada, olha que coisa, olha, não é que esse evangelho é poderoso mesmo? Então essas mulheres não saíam acompanhando Jesus e os 12 discípulos apenas para ficar ali de forma figurativa. Elas testemunhavam o que Deus fez na vida delas. Então seja uma testemunha, fale daquilo que Deus fez na tua vida para os outros. Amém, querido? Sirva a Deus com o teu tempo, com a tua vida, com o teu testemunho e também com os teus bens. Seja dizimista, seja ofertante, participe do reino de Deus em todas as áreas da tua vida. Você que está aqui, você que está em casa, e o Senhor vai abençoar você. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor como gratidão? Aleluia! Glória a Deus. Muito bem, quero convidar você que está aqui no culto e você que está em casa
para servir ao Senhor com os seus bens, como foi o caso destas mulheres, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Se você trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, pegue nas mãos agora. Você que ainda não serve ao Senhor com os seus dízimos, faça um voto nesse início de ano. Serei dizimista, vou servir a Deus com os meus dízimos, vou servir ao Senhor com as minhas ofertas. Eu vou investir no reino de Deus, o Senhor vai abençoar a minha vida. Você que está em casa, que ainda não é dizimista, não é ofertante, faça um voto com Deus. Comece o ano fazendo as coisas certas, né? Fazendo aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, e Ele vai te abençoar. Aqui nós temos a conta corrente da igreja, onde você pode ofertar, dizimar e abençoar a casa do Senhor. Pastor Paulo, faça essa oração com a gente, pastor, por gentileza. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, feche os seus olhos e vamos adorar ao Senhor. Vamos servir ao Senhor agora com os nossos bens, em nome de Jesus. Opa, está aqui. Vamos orar. Grandioso Deus, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Tudo que nós temos, nós sabemos, temos certeza, Pai, que só pode ter vindo de Ti, Pai. Por isso, Pai, nos guarde na Tua presença. Livra-nos de todo mal, Senhor. Abençoe a nossa vida, Pai. Obrigado pelo pão de cada dia, por suprir todas as necessidades, pela paz e a saúde que o Senhor tem dado, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite queremos consagrar nesta casa, Pai, nossos santos dízimos e as nossas santas ofertas, Pai. Abençoa grandemente, Pai. Supre a nossa necessidade, Pai. Que esses santos dízimos e essas santas ofertas sejam usadas para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças. Assim seja, Senhor. Todos digam glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você que vai consagrar seu dízimo, vai consagrar sua oferta, venha no altar se você assim preferir, ou faça uso desta ferramenta que é a conta corrente da igreja, para que você possa abençoar o reino de Deus e, consequentemente, também ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você que está ofertando, dizimando. Você que não teve como fazer no dia de hoje, que o Senhor também te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar um aviso, dois avisos importantes. Primeiro, domingo agora é culto da família. Esteja na igreja, esteja na casa do Senhor, para ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero lembrar a todos, Gilmar, ajuda nós aí, querido. Eu quero lembrar a todos, eu sei que alguns já trouxeram, esse mês nós estamos preparando uma oferta de amor, para que a gente possa mexer na nossa potência. Não é mesa de som, não é caixa de som, não é nada. São duas potências que nós temos ali embaixo, que são amplificadores grandes, que eles estão com problemas ali nos botões, então tem hora que aumenta, tem hora que abaixa, então a gente precisa levar num técnico para arrumar. Precisamos arrumar aqui o nosso data show, não data show em si, mas um cabeamento que vai daqui até a mesa, e mexer também na nossa iluminação, puxando dali para cá e outras coisinhas que a gente está fazendo. Eu quero agradecer àqueles que já trouxeram as suas ofertas, aqueles que levaram aquele envelope. Se tem alguém que você ainda não trouxe, fique à vontade para trazer até o final do mês. E se tem alguém que não tem, nosso querido diácono Gilmar vai passar por aí, você dá um tchauzinho aí para ele, você que ainda não tem. Ali, Gilmar, o nosso irmão lá, ó, aquele valente que veste vermelho, né? A Bíblia diz: os valentes vestem vermelho, né? Não é aquele outro vermelho, não, é o vermelho do bem, né? Tem um vermelho do bem aí. Então, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Então, aqueles que vão trazer ainda, que Deus abençoe você. Aqueles que já trouxeram, que Deus também te abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, domingo a gente tem aqui o nosso culto da família, mas na semana que vem, apaga aí para mim, Jorge, por favor. Olha, gente, quinta-feira que vem, a partir de amanhã, nós temos quase 150, 160 contatos aqui na igreja, no WhatsApp. Temos as redes sociais, grupos dos quais a igreja faz parte. A partir de amanhã eu vou estar anunciando todo dia com uma arte diferente. Quinta-feira que vem,
vamos começar esta campanha poderosa. Provocadores de milagres. Amém, queridos? Diga comigo, eu sou um provocador de milagres. Não é isso que a Bíblia declara? Chegai-vos a Deus. Quem toma a primeira atitude? Sou eu, é você. Então, quando nós tomamos uma atitude de acordo com a palavra de Deus, a gente atrai sobre a nossa vida manifestações sobrenaturais de Deus. Amém, amados? Então, nós vamos estar falando aqui sobre personagens na Bíblia Sagrada que foram provocadores de milagres, que tomaram atitudes. E o próprio Jesus, várias e várias vezes, disse para essas pessoas, o que ele disse? Vai em paz, a tua fé salvou você. Ele não disse, se bem que nós sabemos que foi isso, mas ele não disse assim, ó, vai em paz porque o meu poder te curou. Não, ele não disse isso. Ele disse assim, vai em paz, a tua fé te salvou. O que ele estava dizendo? Você acreditou que eu podia fazer isso, então isso vai acontecer na tua vida. Lembra lá daquela mulher que tocou na orla de Jesus? Olha a provocadora de milagres. O que ela disse? Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Uma provocadora de milagres. Então, queridos, nós vamos aprender aqui segredos poderosos da palavra de Deus para que a gente atraia uma ação sobrenatural de milagres na nossa vida. Então, quinta-feira que vem, às 8 da noite, vai começar aqui essa campanha. Venha preparado, porque os céus serão abertos sobre a nossa vida e será tempos de grandes manifestações de Deus sobre nós. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida nessa noite. Pastora Salete, ore conosco, por gentileza. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse culto maravilhoso que tivemos aqui hoje. E que você e eu, que a gente possa sair daqui com o coração repleto de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida. Oremos. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus então por esse culto abençoado, maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto abençoado, por esta palavra abençoada, Pai, aonde aqui nós aprendemos um pouco mais da tua palavra, Deus querido. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai amado, e queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, meu Pai, nos livrando do acidente de carro, da bala perdida, do assaltante na rua, Pai, acampando os teus anjos ao redor das nossas casas, Pai, e ao redor das casas dos teus filhos que não puderem estar aqui esta noite, Deus, no nome do Senhor Jesus, que assim seja, amém e amém. Obrigado, pastora. Estenda suas mãos e com o coração cheio de gratidão, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.